seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. A Receita Federal liberou o programa para fazer a declaração do imposto de renda. O prazo para entrega começa na segunda-feira. A Receita Federal liberou o programa para a declaração do imposto de renda de 2025. O sistema já está disponível para download. O prazo para a declaração do imposto vai do dia 17 de março a 30 de maio. Os cidadãos que não declararem dentro do prazo estão sujeitos a uma multa com o valor mínimo de R$ 165,74. O valor vai até um montante máximo que corresponde a 20% do imposto devido. São obrigatórios declarar o imposto de renda àqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 no ano de 2024. O valor é um pouco maior do que o do ano passado, que estava em R$ 30.639,90. O programa pode ser instalado através do computador, acessando o site da Receita Federal ou pelo aplicativo da Receita. Além disso, o órgão segue uma ordem para pagar a restituição do imposto de renda, ou seja, o dinheiro devolvido para quem pagou mais imposto do que deveria ao longo do ano. Além disso, há grupos com prioridade que recebem antes, mesmo que entreguem a declaração no final do prazo, como professores, idosos, deficientes e portadores de doenças graves. O custo da cesta básica aumentou em 14 capitais brasileiras no mês de fevereiro. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos ainda afirmou que o salário mínimo, mesmo reajustado, não é suficiente para o trabalhador suprir todas as necessidades estabelecidas na Constituição e manter uma família de 4 pessoas. No mês de fevereiro, o custo da cesta básica aumentou em 14 capitais brasileiras. É o que aponta os dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos realizada todos os meses pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. As maiores altas registradas são nas capitais Recife, João Pessoa, Natal e Brasília, com variações no preço que vão de 2,5% a 4,40% e 4%. No período, o maior custo do conjunto de alimentos básicos foi observado na cidade de São Paulo, no valor de R$ 860,53. E segundo o departamento, o salário mínimo reajustado não é suficiente para o trabalhador completar as necessidades básicas estabelecidas pela Constituição e conseguir manter uma família de 4 pessoas. Para cobrir o sustento em fevereiro com base no registro da cesta na capital paulista, a mais cara do mês, o valor deveria ser de R$ 7.299,32. As capitais Goiânia, Florianópolis e Porto Alegre tiveram reduções de valores. O Brasil registrou um aumento de 500% nos erros médicos em um ano. Foram mais de 74 mil processos judiciais. Os números alarmantes trazem a preocupação sobre a qualidade dos profissionais no país. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil registrou um aumento de 506% nos processos por erros médicos no ano de 2024. No total, foram registrados 74.358 ações judiciais. Entre os tipos de erros estão casos de negligência, quando o profissional de saúde não realiza os exames necessários para o diagnóstico, denúncias de imprudência referentes ao comportamento do médico, que age sem ter os devidos cuidados, e casos de imperícia, que envolve a falta de habilidade profissional. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é estimado que 1 em cada 10 pacientes são vítimas de falhas médicas. Além disso, o resultado do crescimento de erros médicos resultam em 3 milhões de mortes anualmente. Os números alarmantes demonstram a extrema necessidade de atenção para a qualidade de trabalho do profissional, como também para a melhoria das boas práticas no ambiente de saúde. O presidente russo Vladimir Putin declarou que apoia a proposta de cessar fogo com a Ucrânia, mas afirmou que antes quer discutir os termos com os Estados Unidos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concordou com a proposta de cessar fogo com a Ucrânia. Putin afirma que gostaria de discutir alguns termos com os Estados Unidos, criador da proposta. Esta
É a primeira declaração do presidente russo sobre o acordo proposto, na qual ele espera que a interrupção dos combates leve a uma paz duradoura e que elimine as causas originais da crise entre os dois países. Além disso, Putin fez alguns questionamentos sobre a quantidade de dias e também em como eles vão trabalhar para o funcionamento do cessar-fogo. Putin também declarou que está pensando na possibilidade de contatar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ter uma discussão sobre a proposta. O presidente americano afirmou que espera que Putin apoie o plano. A Rússia já se mostrou apoiadora no cessar-fogo definitivo, mas é contra a proposta de uma trégua temporária. Por outro lado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que esses 30 dias podem ser utilizados para negociar um acordo de paz duradouro. Para muitas sociedades, como a japonesa, idade é sinônimo de sabedoria, mas as coisas mudaram. A cada 8 dias, uma pessoa é morta por alguém da própria família. Quem tem mais idade é deixado para morrer ou assassinado. Eles caminham com dificuldade, passos lentos de quem caminhou uma vida toda, mas que também podem ser os últimos. Muitos idosos que vivem no Japão perderam a autonomia. Eles precisam de cuidados diários de outras pessoas, mas o que deveria ser uma tarefa de amor, muitas vezes acaba se tornando um fardo. A rotina de cuidar de um familiar doente ou com dificuldades por causa da idade tem levado cada vez mais pessoas ao limite psicológico e emocional. E o resultado disso é que muitos acabam sendo abandonados, ou pior, até mortos pelos próprios parentes. Dados de uma universidade japonesa revelam um número alarmante. A cada 8 dias, um idoso é assassinado ou abandonado pela própria família. Um fenômeno que é chamado de care killing, ou em português, o cuidado assassino. Care killing é o termo utilizado para que a gente fale e faça levantamento de dados sobre as situações e relações que envolvem os cuidadores que acabam matando as pessoas que deveriam serem cuidadas. E nesse caso a gente está falando da situação dos idosos em que os familiares deveriam cuidar deles e na verdade eles acabam tendo um certo problema aí com questões psicológicas e também culturais que faz com que eles cheguem ao ato de acabar matando os idosos. Entre 2011 e 2021, foram registradas 443 mortes. Na metade dos casos, os responsáveis foram os próprios cônjuges, seguidos pelos filhos adultos e os netos, irmãos ou outros parentes. Não é de hoje que o Japão enfrenta um problema de envelhecimento populacional. Essa dor das famílias lá do Japão também é sentida aqui no Brasil. Afinal, nós somos a maior colônia japonesa, com 1.800.000 pessoas. E o reduto mais famoso é aqui, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Triste, muito triste, né? Saber que as pessoas abandonam, assim, os idosos, assim, né? Que aqui no Brasil o povo, vamos dizer assim, cuida melhor dos idosos, né? Mas lá é bem complicado. Eu acho péssimo. Eu acho que a gente tinha que dar mais atenção aos idosos, né? Que eu acho que chega uma hora que os idosos já não conseguem fazer mais as coisas sozinhos, não tem condições de arrumar emprego, então aí precisaria, de dar mais atenção e não abandonar. Outro detalhe é que entre os cuidadores dos idosos, 1/3 tem mais de 70 anos, ou seja, também são idosos. Pessoas como a Tiemi Okato. Ela trabalhou como cuidadora em hospitais no Japão. Eu já trabalhei lá no Japão cuidando de idosos. E como foi essa experiência? Não é fácil, né? Trabalhava 24 horas por dia, cuidando de idosos no hospital. Você se sentia muito desgastada? Não. Aí você pega amor pelo paciente, sabe? Você trata como se fosse seu avô, sua avó. Eu me senti assim. Ela ficou responsável pelos pais na velhice, mas sempre realizou a missão com muito amor e carinho. Eu acho uma pessoa sem coração, sabe? Eu cuidei da minha mãe. Ela estava doente, cuidei 2 anos, ela acamada aqui, e eu cuidei. Essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e um bom fim de semana para você. Tchau!